Jovem Pan, na COP30. Hoje, quarto dia da COP30 em Belém do Pará, mais uma rodada de negociações acontecendo entre vários países, técnicos também. A gente está ali acompanhando tudo com os nossos repórteres. Bruno Pinheiro está por lá. E o destaque de hoje também é com a Patrícia Costa, porque ela está acompanhando essas discussões por lá sobre a aprovação da meta global de adaptação, que gerou um impasse entre alguns países lá no plenário da conferência. Então, Patrícia Costa chega ao vivo com a gente agora em tempo real, estreando aqui no nosso tempo real nessa cobertura. Paty, bem-vinda. Tá gostando da minha cidade? Boa tarde. Obrigada, Márcia. Estou adorando. Apesar de só ter trabalhado, eu comi um pouquinho de algumas coisas, aproveitei um pouco. A cidade é linda e as pessoas muito aconchegantes. Eu só vou tirar esse fone aqui porque ele está dando um eco para mim, tá? Mas estou te ouvindo. Olha, hoje o dia foi marcado pela tensão entre países africanos e também os países ricos. Então, o bloco africano travou as negociações. Eles não querem que avancem com a adaptação, os critérios aí de adaptação previstos no Código de Paris. São cerca de 5.000 critérios. O governo brasileiro conseguiu reduzir para 100 critérios, mas mesmo assim o bloco africano disse que não vai adiante. Eles querem primeiro o financiamento para depois a avaliação desses critérios. Já os países ricos querem os critérios para saber onde investir, como investir e depois medir se isso tem tido resultado, né? Vale lembrar que os países africanos têm cerca aí de 1,5 bilhão de pessoas, representam 20% da população mundial e são os países mais vulneráveis com as mudanças climáticas, enfrentando enchentes, secas, e são os que menos contribuem para a emissão de poluentes de forma global. Então, ou seja, esses critérios, por exemplo, só para a gente exemplificar um pouco aqui o que são esses critérios de adaptação. Por exemplo, o Brasil avisa ali que ele tem 100 alarmes para enchentes e que precisa colocar 300. Aí o dinheiro é direcionado para mais 200 alarmes aí para avisar a população sobre uma enchente. Só que o governo africano, né, dos países africanos, diz que eles não têm dinheiro para mostrar aí como fazer isso e também para os técnicos irem instalarem isso e tudo mais. Então o impasse basicamente é esse. Os países ricos querem esses indicadores para saber onde investir e também para saber se tem dado resultado. Já o bloco africano quer um dinheiro primeiro para implementar esses indicadores. Então, com certeza, durante a tarde, a mesa de negociações vai continuar para que eles mostrem aí se conseguem ou não avançar. Olha, lembrando que esse avanço é o principal desafio do governo do brasileiro e a principal meta também aqui na conferência. Perfeito, Patrícia. Então acompanha todas as discussões. E eu ouvi hoje uma crítica falando muito especificamente da China, viu, Paty? Realmente você encontrou com alguns representantes aí, eles mandaram, é o país mais poluidor, né? Mas ao mesmo tempo parece que tem feito pouco. Até que tem gente falando bem das metas, mas ainda não são suficientes, né, Patrícia? Olha, Márcia, as críticas em relação à China são porque eles não mandaram representantes de peso do governo chinês, mas tem representantes sim participando da rodada de negociações. Os Estados Unidos são um país que historicamente mais poluíram, só que a China neste momento ultrapassou os Estados Unidos e é o país mais emissor. Mas as NDCs foram elogiadas aí pela Conferência da ONU e também eles conseguiram manter agora, eles têm conseguido nos últimos anos manter uma redução. A gente não vê um avanço das emissões, um aumento das emissões de gases de efeito estufa. Vê, inclusive, uma redução nesse sentido. Por outro lado, a China também tem incentivado muitos parques eólicos pelo mundo, vem de lá, né? Passou o Brasil, inclusive, nos últimos anos, era o Brasil que mais produzia painéis solares e eólicos, e agora a China possui a maior muralha de solar que existe no mundo. Então, eles têm apostado muito nessa transição energética e isso acaba fomentando aí para outros países fazerem o mesmo, né? Mas sim, eles também têm contradições. Por exemplo, eles ainda utilizam muito o carvão como principal forma de energia, né?
Perfeito, Patrícia. Então continua acompanhando. Qualquer novidade, você volta ainda hoje aqui com a gente em tempo real.